Eu não era o tipo de homem que acreditava em destino. Era o tipo de homem que chegava cedo nas reuniões, saía tarde, assinava contratos com a mão firme e dormia bem toda noite, porque sabia que cada centavo daquela empresa havia sido construído com estratégia, não com sorte. Henrique Duarte não esperava que o mundo chegasse até ele. Ele ia buscar o que queria, negociava o que precisava e descartava o que não servia. Isso incluía pessoas. Não vou fingir que fui criado diferente. Meu pai era um homem de aparências. Minha mãe, então, Dona Cecília Duarte, era uma mulher que julgava o valor de alguém pela roupa que usava, pelo sobrenome que carregava, pelo rosto que apresentava ao mundo. Cresci ouvindo que imagem era tudo, que o que as pessoas viam era o que definia quem você era, que fraqueza era uma escolha e feiura era descuido. Eu acreditei nisso durante 38 anos, até a noite em que vi Isabela pela primeira vez. Era um evento de caridade, um desses jantares onde todo mundo doa o que não vai fazer falta e sai de lá se sentindo nobre. Eu estava lá por obrigação. Um sócio tinha insistido, algo sobre visibilidade da marca, relações públicas, o discurso de sempre. Fiquei na borda da sala com um copo de vinho tinto que nem bebi direito, observando as pessoas circularem com aquela falsa leveza de quem sabe que está sendo observado. E então eu a vi. Isabela tinha 27 anos naquela noite. Cabelos longos, escuros, soltos sobre os ombros. Usava um vestido verde escuro que contrastava com a pele. E naquele salão com luz baixa, com as velas tremendo sobre as mesas, ela parecia ter saído de um quadro antigo. Havia algo nela que eu não conseguia nomear. Uma presença, uma seriedade nos olhos que não combinava com a leveza da festa ao redor. Ela não estava tentando impressionar ninguém. Para um homem acostumado a mulheres que calculavam cada movimento, isso era desconcertante. Me aproximei. Ela não sorriu de imediato, o tipo de sorriso automático que as pessoas usam quando percebem que alguém importante está chegando. Ela esperou. Me olhou de frente, com aqueles olhos escuros e tranquilos, e quando falou, a voz era firme, direta, sem floreios. Conversamos por 2 horas naquela noite. Sobre direito. Ela era advogada, tinha se formado com esforço, trabalhado em escritório pequeno, construído a carreira com as próprias mãos. Sobre injustiça social, sobre as fissuras do sistema, sobre coisas que eu nunca tinha me dado ao trabalho de pensar. Ela falava e eu ouvia, o que era raro para mim. Geralmente eu era o que falava. Naquela noite, aprendi o que era ser interrompido por alguém mais inteligente e não me importar. A maquiagem dela era pesada. Eu percebi isso, mas não pensei nada. Mulheres usam maquiagem. Não era assunto meu. Pedi o número dela antes de ir embora. Ela hesitou. Por um segundo, vi algo nos olhos dela que não soube decifrar na hora. Um cálculo, uma dúvida, um peso que ela carregava e que eu ainda não tinha permissão para ver. Mas ela deu o número. E eu saí daquele jantar sentindo algo que não sentia há anos. Esperança, do tipo idiota, irracional, de adolescente. Nas semanas que se seguiram, a gente se viu várias vezes. Jantares, cafés, uma tarde num parque que eu nunca teria escolhido sozinho, mas que ela sugeriu e eu concordei sem pensar. Isabela era assim. Ela não pedia permissão para ser quem era. Ela chegava, propunha, esperava, e eu descobri que queria estar onde ela estava, mas havia algo que ela escondia. Sempre a maquiagem pesada, sempre roupas que cobriam os braços, o pescoço, as partes do corpo que em outros encontros teriam aparecido naturalmente. Eu não perguntei, respeitei. Pensei que fosse timidez, insegurança feminina, aquele tipo de coisa que eu não entendia, mas aceitava como parte do pacote. A verdade apareceu numa tarde de chuva. A gente estava no apartamento dela. Um lugar pequeno, limpo, com livros em todas as paredes e uma janela que dava para a rua molhada. Ela foi ao banheiro e, quando voltou,
Eu percebi que ela havia esquecido de verificar o espelho. Parte da maquiagem tinha borrado, e eu vi metade do rosto dela, o lado direito, tinha uma pigmentação escura, profunda, que contrastava abruptamente com o lado esquerdo, mais claro. Não era uma mancha pequena, não era algo discreto, era metade do rosto. E pelo que deu para ver na lateral do pescoço e pelo braço que ela não tinha coberto completamente, a condição se espalhava pelo corpo inteiro. Ela percebeu que eu estava olhando. O silêncio que caiu naquele apartamento foi o tipo de silêncio que machuca. Vi nos olhos dela o que ela esperava. Repulsa, recuo. A versão educada de alguém se afastando. Era o que ela já tinha vivido antes. Eu conseguia sentir o peso daquela história toda sem ela precisar contar nada. E aí, eu fiz a escolha certa pelo motivo errado. Me aproximei, segurei o rosto dela, o lado com pigmentação, o lado que ela escondia, e disse: "Eu te amo do mesmo jeito." Ela chorou, com aquele choro silencioso de quem foi surpreendido por algo que não esperava merecer. E eu me senti generoso. Me senti bom. Me senti superior de uma forma que eu ainda não conseguia nomear claramente, mas que estava lá, podre, instalado no centro do peito. Porque o que eu disse era verdade. Mas o que eu não disse era a parte mais importante. Eu a amava do mesmo jeito, desde que ninguém soubesse. Casamos 4 meses depois. Rápido demais, eu sei agora. Na época, pareceu certo. Ela era inteligente, elegante quando queria, articulada em qualquer ambiente. Com a maquiagem certa, com as roupas certas, ela era exatamente o tipo de mulher que eu podia apresentar ao mundo. E foi isso que eu fiz dela. A mulher com a maquiagem certa. Antes de qualquer evento, eu verificava a cobertura. Não com grosseria. Pelo menos era o que eu pensava. Com cuidado. Dizia coisas como: "Você colocou bastante base hoje?" Ou "Aquela blusa de manga comprida fica melhor em você." Isabela obedecia em silêncio. Eu interpretava o silêncio como concordância. Era submissão. Eu escolhi não ver a diferença. Nos eventos da empresa, eu a apresentava como minha esposa Isabela e rapidamente desviava a conversa. Nunca deixava que as luzes pegassem no rosto dela de jeito errado. Nunca a levava para fotos em ambientes claros demais. Havia uma logística inteira que eu havia criado. Inconscientemente, conscientemente, não importa. Para garantir que o segredo dela fosse o segredo meu. Em casa, quando ela saía do banho, eu desviava o olhar. Não porque a achasse feia, mas porque olhar significava reconhecer. E reconhecer significava ter que lidar com algo que eu havia decidido em silêncio que era um problema a ser gerenciado, não uma pessoa a ser amada completamente. Isabela notava tudo. Eu sei disso agora. Na época, eu achava que estava sendo discreto. Ela estava sendo generosa. Generosa o suficiente para continuar ao meu lado, mesmo sentindo todos os dias que, para mim, ela era uma equação a ser resolvida, não uma mulher a ser vista. Quando ela me contou que estava grávida, a primeira coisa que senti foi alegria. Genuína, quente, daquele jeito que pega no estômago, um filho, uma família real, algo construído. A segunda coisa que senti, e essa parte eu nunca confessei em voz alta até hoje, foi medo. Um medo pequeno no começo, quase imperceptível. A pergunta que apareceu no fundo da mente antes que eu pudesse impedir: e se a criança nascer como ela? Tentei sufocar. Tentei convencer a mim mesmo que era paranoia, que medicina tinha avançado, que ia ficar tudo bem, que eu era um homem moderno e racional e não seria capaz de pensar dessa forma sobre o próprio filho. Mas o medo não foi embora. Foi crescendo, silencioso, constante, como água infiltrando numa parede. Eu pesquisei a condição de Isabela, hiperpigmentação congênita bilateral, algo raro, com componente hereditário que os médicos não conseguiam prever com certeza. Pode passar para os filhos. Não necessariamente. Não há como saber antes. Não há como saber antes.
Aquelas palavras me perseguiram durante meses. Isabela crescia com a gravidez. Ficava mais linda a cada semana. E eu via isso, sentia isso, mas havia uma camada de vidro entre mim e ela que eu mesmo havia construído. Ela falava sobre o bebê com uma ternura que doía de ouvir, porque eu sabia, no fundo, que eu não queria olhar, que a minha ternura tinha condição, que o meu amor tinha cláusula, que eu era exatamente o tipo de homem que eu fingia que não era. Mas eu ainda não sabia o quanto era capaz de me destruir por isso. Esse momento ainda estava por vir. Você está ouvindo a história de um homem que achava que amar alguém com ressalvas ainda era amor. Eu precisei perder tudo para entender que nunca tinha amado de verdade, apenas tolerado, com elegância suficiente para me enganar. E a conta desse engano chegou numa noite que eu nunca vou esquecer enquanto viver. A mansão dos Duarte tinha um cheiro específico nas noites de jantar. Madeira envernizada, aquecida pelas luzes altas, flores brancas cortadas naquela tarde, o perfume pesado da minha mãe misturado com o vinho que meu pai escolhia sempre com cerimônia excessiva, como se a garrafa fosse um troféu e não uma bebida. Eu cresci naquele cheiro, aprendi a associá-lo a desempenho. A cada jantar de família, eu tinha que ser a versão mais apresentável de mim mesmo. Roupa certa, postura certa, palavras certas. O filho mais velho dos Duarte não aparecia para existir, aparecia para representar. Naquela noite, Isabela tinha 7 meses de gravidez. A barriga era grande, redonda, impossível de ignorar. Ela estava linda. Esse é o tipo de verdade que machuca dizer agora, porque eu via e não dizia. Usava um vestido azul marinho de manga longa que eu tinha escolhido junto com ela, e a maquiagem estava impecável. Eu tinha verificado 2 vezes antes de sairmos de casa. Não como marido que olha para a esposa com admiração, como gerente revisando o relatório antes de apresentação importante. Ela não disse nada quando eu verifiquei pela 2ª vez. O silêncio dela naquela hora era diferente dos outros silêncios. Era o tipo que ocupa espaço, que pesa. Mas eu escolhi não sentir o peso. Coloquei o paletó e disse que estávamos atrasados. A mesa estava posta para 16 pessoas. Família, sócios, alguns amigos próximos dos meus pais. O tipo de mistura que minha mãe adorava porque permitia que ela exercesse autoridade sobre grupos diferentes ao mesmo tempo. Dona Cecília Duarte tinha aquela habilidade específica de fazer todo mundo se sentir observado sem que ela precisasse dizer uma palavra. Era um talento cultivado ao longo de décadas de jantares, exatamente como aquele. Isabela cumprimentou a todos com a compostura que eu admirava nela. Firme, elegante, sem exagero. Meu irmão mais novo, Rafael, foi o único que a abraçou de verdade. Um abraço demorado, com a mão aberta nas costas dela, o tipo que diz, eu fico feliz que você existe. Eu notei, guardei. Não soube o que fazer com isso. A conversa na mesa seguiu o roteiro habitual. Negócios, política, uma discussão sobre o mercado imobiliário que meu pai conduzia com a seriedade de quem está convencido de que suas opiniões são fatos. E Isabela participava quando perguntavam, respondia com precisão quando o assunto tocava em direito, e eu via nos olhos de alguns dos sócios aquela expressão, a do homem que não esperava que ela fosse tão inteligente e não sabe esconder a surpresa. Por um momento esqueci de ter medo. Por um momento só fui um homem sentado ao lado da mulher que havia escolhido, com um filho a caminho, numa mesa cheia de pessoas que deveriam ser família. Quase relaxei. Quase deixei aquela noite ser simples. Foi quando minha mãe falou. Não foi um grito. Dona Cecília nunca gritava. Ela tinha aprendido que crueldade dita em tom de conversa casual machuca mais do que qualquer confronto. Ela estava falando sobre a criança, sobre o bebê, sobre expectativas, sobre como os Duarte tinham uma linhagem a preservar, e então,
com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo, disse: espero que essa criança não puxe aquilo. O garfo que eu segurava ficou parado no ar. Aquilo. Ela disse aquilo, com 16 pessoas na mesa, com Isabela sentada a 2 metros de distância, com a barriga de 7 meses visível acima da beirada da mesa. Ela disse aquilo e depois pegou a taça de vinho com a mesma mão e bebeu como se tivesse feito um comentário sobre a sobremesa. O silêncio que desceu sobre aquela sala foi diferente de qualquer silêncio que eu já tinha sentido. Era o silêncio de 16 pessoas que ouviram algo inaceitável e escolheram, cada uma à sua maneira, não reagir. Um convidado pousou os talheres devagar. Outro desviou o olhar para a janela. Meu pai tossiu e pegou o pão. Rafael ficou com os olhos fixos na minha mãe, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto do meu irmão. Asco puro, contido com dificuldade. Eu olhei para Isabela. Ela estava olhando para o prato. A mandíbula levemente travada, aquele músculo perto da orelha que tensiona quando ela está segurando alguma coisa que não vai deixar sair. Os olhos secos. Ela não ia chorar naquela mesa. Eu conhecia Isabela o suficiente para saber que ela não dava esse presente para quem não merecia. Devia ter falado. Devia ter olhado para minha mãe e dito alguma coisa que deixasse claro que aquilo era inaceitável, que Isabela era minha esposa, que a criança que estava chegando era minha filha e seria amada exatamente como fosse. Devia ter sido o homem que aquele momento exigia. Peguei a taça. Bebi. Mudei de assunto. Isabela pediu licença alguns minutos depois. Disse que precisava ir ao banheiro. Disse com a voz completamente controlada, sem olhar para ninguém em específico, empurrou a cadeira com cuidado por causa da barriga e caminhou em direção ao corredor. Continuei a conversa na mesa. Falei sobre um contrato novo. Ouvi meu pai concordar. Fingi que tudo estava bem porque era mais fácil fingir do que enfrentar o que tinha acabado de acontecer. Então ouvi o som, um tropeço, um impacto. Não foi uma queda violenta. Foi aquele som surdo e pesado de um corpo que vai ao chão devagar o suficiente para tentar se segurar, mas rápido demais para conseguir. Saí da cadeira antes mesmo de processar o que tinha acontecido, mas não fui o primeiro a chegar. Rafael chegou antes de mim, já estava ajoelhado ao lado de Isabela no corredor quando eu apareci. Ela estava no chão, de lado, uma das mãos protegendo a barriga por instinto. A maquiagem tinha borrado no impacto. O lado direito do rosto estava parcialmente exposto, a pigmentação escura visível numa faixa que ia da testa até o queixo. Ela estava consciente, não estava machucada, mas estava no chão, com 7 meses de gravidez, na frente de 16 pessoas que tinham seguido até o corredor. E eu vi o que aconteceu naqueles segundos. Um dos convidados, um sócio que eu conhecia há 10 anos, olhou para o rosto dela e recuou um passo. Um passo, pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. Outro desviou o olhar rapidamente, aquele desvio involuntário de quem se depara com algo que não sabe como processar. Uma das mulheres presentes, a esposa de alguém, eu nem lembro de quem, deixou escapar um som baixo, metade surpresa, metade algo que não quero nomear. Rafael estava ajudando Isabela a levantar. Ela se apoiou nele, não em mim. Eu deveria ter estendido a mão. Deveria ter me ajoelhado ao lado dela, colocado o braço nos ombros dela, olhado para aquelas 16 pessoas e dito com o corpo inteiro que ela era minha esposa e que qualquer olhar desrespeitoso teria consequência. Deveria ter feito isso. Em vez disso, senti o olhar da minha mãe nas minhas costas e alguma coisa em mim, alguma coisa pequena, covarde, construída ao longo de 38 anos de jantares exatamente como aquele, entrou em pânico. Cheguei até Isabela. Peguei no braço dela. Rafael me olhou com aquela expressão, ainda a mesma, asco contido, e recuou porque era meu lugar chegar. Guiei Isabela pelo corredor, depois pela escada, até o quarto. Fechei a porta e perdi o controle. Não foi planejado. Não foi calculado. Foi aquela raiva que vive embaixo do medo,
Aquela raiva que aparece quando alguém enfrenta o que não quer ver sobre si mesmo e não aguenta o reflexo. Eu não estava com raiva de Isabela. Eu estava com raiva de mim, do meu medo, da minha covardia lá embaixo, da expressão do meu irmão, do olhar da minha mãe, do sócio que recuou um passo. Mas foi nela que eu joguei tudo isso. Eu avisei para você não tirar a maquiagem nunca. Você me envergonha. As palavras saíram com uma dureza que me assustou quando ouvi minha própria voz dizê-las. Isabela ficou completamente parada. Não recuou. Não chorou. Ficou de frente para mim com aqueles olhos escuros e tranquilos que eu nunca conseguia decifrar completamente, e disse, com uma voz baixa e firme que cortou o ar do quarto: "E se o nosso filho nascer como eu?" Era a pergunta que eu vinha evitando por meses. A pergunta que eu tinha pesquisado às 3 da manhã, com o celular embaixo do lençol para não acordar ela. A pergunta que habitava o centro do meu medo e que eu tinha recusado enfrentar com honestidade, porque honestidade exigiria que eu me olhasse no espelho e reconhecesse o que estava lá. E alguma coisa em mim quebrou do lado errado. Se esse lixo nascer com a sua doença, acabo com sua vida. Eu não vou criar um monstro. O quarto ficou em silêncio. Eu ouvi o que tinha dito. Ouvi de verdade. Não a intenção, não a raiva que tentei usar como desculpa depois, não o medo que estava por baixo. Ouvi as palavras, lixo, monstro, ditas sobre uma criança que era minha, ditas para a mulher que carregava esse filho, ditas por mim. Isabela não respondeu. Ela foi até o armário, abriu, pegou uma mala, a menor, a de mão, e começou a colocar o que cabia, devagar, com aquela precisão que ela tinha até nos momentos que exigiriam desespero. Um casaco, documentos, o carregador do celular, 2 trocas de roupa, como se tivesse ensaiado aquilo sem saber que estava ensaiando. Isabela, minha voz saiu diferente, menor. Ela não parou. Isabela, eu não quis dizer. Você disse. Ela fechou a mala, virou para mim. E eu vi nos olhos dela algo que não tinha visto antes. Não raiva, não tristeza. Algo que era pior que os dois. Era distância. Era o olhar de alguém que tomou uma decisão e está em paz com ela. Você disse exatamente o que quis dizer. Eu só ouvi. Pegou a mala. Abriu a porta do quarto. Desceu a escada. As 16 pessoas que ainda estavam na sala, que ainda estavam no corredor, que tinham ouvido tudo, ou quase tudo, através das paredes desta mansão que eu tanto prezava, todas viram Isabela atravessar o salão com a barriga de 7 meses, a maquiagem borrada, metade do rosto exposto, a mala na mão. Ninguém se moveu. Ela abriu a porta da frente. Saiu. A porta fechou com um som que não foi portada. Foi o som de algo terminando, definitivo, limpo, sem drama. Fui até a janela. Vi ela caminhar pela calçada iluminada, devagar por causa da barriga, sem olhar para trás. Fui até a porta, pus a mão na maçaneta. Não abri. Fui de volta para o centro do salão, para as 16 pessoas que me olhavam com expressões que eu nunca quis decifrar. E pedi para o mordomo trazer mais vinho. Foi a coisa mais covarde que já fiz na vida. E na manhã seguinte, quando o quarto estava vazio e o cheiro do perfume dela ainda estava no travesseiro, entendi que alguma coisa havia ido embora, que eu não sabia ainda se seria capaz de trazer de volta. Ou se merecia. Existe um tipo de silêncio que só aparece quando você percebe que fez algo que não tem conserto imediato. Não é o silêncio da casa vazia. Esse eu conhecia, tinha morado sozinho por anos antes de Isabela, e era um silêncio neutro, sem peso. O silêncio que acordou comigo na manhã seguinte, aquela noite, era diferente.
Era o tipo que ocupa cada cômodo, que está no banheiro quando você escova os dentes, na cozinha quando o café fica pronto sozinho porque a máquina foi programada na noite anterior e ninguém cancelou, no quarto quando a cama do lado está fria e o travesseiro ainda guarda o contorno de uma cabeça que não está mais lá. Fiquei deitado olhando para o teto por quanto tempo eu não sei. O celular tinha notificações. Mensagens do meu irmão Rafael. Não abri. Uma ligação perdida da minha mãe. Não retornei. 2 e-mails da empresa que em qualquer outra manhã eu teria respondido antes mesmo de levantar. Deixei ali, sem mover um dedo. Fiquei pensando onde ela estava. Isabela tinha saído com uma mala pequena, 7 meses de gravidez, na madrugada, sem carro, sem destino que eu soubesse. Ela não tinha família próxima na cidade. Isso eu sabia. Os pais tinham morrido quando ela era adolescente, criada por uma tia que havia se mudado para o Nordeste anos atrás. As amigas que ela tinha eram conhecidas mais do que confidentes, o tipo de relação que se mantém com mensagem de aniversário e não com chave reserva. Ela tinha saído com uma mala e sumido num mundo que pela primeira vez eu percebi que não conhecia tão bem quanto pensava. Contratei um investigador particular no 3º dia. Me convenço até hoje de que foi por preocupação. Que eu queria saber se ela estava bem, se o bebê estava bem, se ela tinha onde ficar, comida, assistência médica. Me convenço. Mas a verdade que eu não queria olhar de frente era mais feia do que isso. Havia uma parte de mim que pensava na empresa, nos sócios, na narrativa que já estava circulando discretamente entre quem tinha estado naquele jantar. CEO expulsa esposa grávida de casa. Esse tipo de história não ficava guardada. Não naquele ambiente, não com aquelas pessoas. O investigador trabalhou rápido. Em 48 horas, me disse que Isabela havia pegado um ônibus intermunicipal na rodoviária, pagou em dinheiro e o destino era uma cidade pequena a quase 400 quilômetros dali. Não havia registros de hotel, de cartão de crédito, de nada depois disso. Ela havia desaparecido com precisão cirúrgica, e eu me lembrei, com uma pontada que não soube nomear na hora, que Isabela era advogada. Ela sabia exatamente o que fazer para não ser encontrada por alguém que não tinha o direito de encontrá-la. O investigador continuou tentando. Semanas se passaram sem resultado. Isabela havia sumido do mapa. O que eu não sabia, o que só fui descobrir muito tempo depois, pedaço por pedaço, em conversas que precisei ganhar o direito de ter, era o que tinha acontecido do outro lado dessa história. O lado que ela viveu enquanto eu ficava na mansão, me afogando em trabalho e vinho caro e na ilusão de que o tempo resolveria o que eu havia destruído com as próprias palavras. Ela chegou naquela cidade pequena de madrugada. O ônibus parou numa rodoviária que era pouco mais do que uma sala com bancos de plástico e uma lanchonete fechada. Fazia frio. Ela estava com a barriga de 7 meses, uma mala pequena e o rosto ainda com resquícios da maquiagem borrada da noite anterior. Metade coberta, metade exposta, do jeito que ela nunca aparecia em público se pudesse evitar. Naquela cidade, ninguém sabia quem ela era. Isso era tudo o que ela precisava. Ela encontrou um quarto para alugar anunciado num papel colado no mural da rodoviária. O tipo de anúncio que já não existe nas cidades grandes, escrito à mão, com o telefone embaixo em tiras destacáveis. Ligou ali mesmo, do orelhão que ainda funcionava encostado na parede. Uma senhora a atendeu, perguntou se ela precisava de quarto simples ou com banheiro. E quando Isabela disse que estava grávida, a voz do outro lado não mudou de tom. Disse apenas, melhor vir logo, que o frio piora de madrugada. Isabela foi. O quarto era pequeno, com uma janela que dava para um jardim de fundo, uma cama com colcha de crochê, um armário de madeira com cheiro de cedro. Simples ao ponto de ser honesto, sem nada que não fosse necessário, sem nada que tentasse impressionar. Ela entrou, pousou a mala no chão, sentou na borda da cama
e pela primeira vez desde que havia saído pela porta da frente da mansão dos Duarte, deixou o corpo desabar. Não chorou. Não ainda. Ficou sentada com as mãos sobre a barriga, no silêncio daquele quarto desconhecido, e respirou. A dona do quarto se chamava Dona Lúcia. Tinha 70 e poucos anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, as mãos marcadas pelo tempo e por décadas de trabalho que ela nunca tinha considerado pesado, porque simplesmente era vida. Viúva há 12 anos, filhos na cidade grande, netos que visitavam nas férias. Ela alugava o quarto dos fundos porque gostava de movimento, dizia, mas Isabela percebeu rapidamente que o que ela queria mesmo era companhia. Não do tipo barulhento, não do tipo que invadia, do tipo que simplesmente existia do outro lado da parede e tornava a casa menos silenciosa. Na manhã seguinte à chegada de Isabela, Dona Lúcia bateu na porta com uma bandeja, chá de erva cidreira, 2 fatias de pão com manteiga, uma banana. Coisas simples, quentes, colocadas ali com o cuidado de quem sabe que comida é também uma forma de dizer você importa. Isabela abriu a porta ainda com o rosto sem maquiagem. Não havia tido energia para isso, e depois de um momento havia decidido que não ia ter. Esperou o recuo que estava acostumada, o olhar que desviava, a expressão que mudava, o silêncio constrangido que sempre vinha quando alguém via o rosto dela pela primeira vez sem preparação. Dona Lúcia olhou para ela. Olhou de verdade. Não o olhar rápido que finge não ter visto, não o olhar longo que trata a pessoa como curiosidade. Era o olhar de alguém que vê um ser humano e não precisa de mais explicação do que isso. Você tomou café? Perguntou, estendendo a bandeja. Foi a coisa mais simples e mais devastadora que alguém poderia ter dito naquele momento. Isabela pegou a bandeja. Sentou na cama. Comeu em silêncio enquanto Dona Lúcia ficava encostada na porta, contando sobre o tempo que estava previsto para aquela semana, sobre a horta que tinha plantado no fundo, sobre o gato que aparecia toda manhã pedindo leite, mesmo sem ser convidado. Ela não perguntou sobre a barriga, sobre o marido, sobre a maquiagem, sobre nada que Isabela não estivesse pronta para contar. Simplesmente ficou ali. E Isabela, que havia passado os últimos anos aprendendo a não precisar de ninguém, porque precisar era perigoso, sentiu alguma coisa afrouxar no peito. Devagar, como nó que vai cedendo quando a corda para de puxar. O bebê nasceu 6 semanas depois. Um hospital público a 12 quilômetros da cidade. Uma equipe que tratou Isabela com a eficiência cansada de quem trabalha demais e ainda assim não perdeu a humanidade. Dona Lúcia foi junto. Sentou na sala de espera com um terço na mão e não saiu de lá em momento nenhum. Isabela havia pedido que ela fosse. Não havia mais ninguém. O parto foi longo, difícil o suficiente para assustar, não difícil o suficiente para ser trágico. Isabela estava acordada durante tudo. Queria estar, havia pedido isso. Queria sentir cada segundo daquilo porque era o único momento em que estava absolutamente certa de que estava fazendo a coisa certa. Quando a médica colocou a criança nos seus braços, o quarto ficou quieto, do jeito que só fica quando algo importante demais para fazer barulho acontece. Isabela olhou para o rosto da filha. A menina tinha a pele de 2 cores, metade clara, metade escura. A mesma linha que dividia o rosto de Isabela dividia agora o rosto minúsculo daquela criança recém-chegada ao mundo, com os olhos fechados e os punhos cerrados, e aquela respiração de bebê que é ao mesmo tempo a coisa mais frágil e mais determinada que existe, igualzinha à mãe. Isabela ficou em silêncio por um momento que não sei medir em tempo. Foi um desses momentos que existem fora do relógio, dentro de outra dimensão onde só cabe o essencial. Ela olhou para aquela pele bicolor,
para aquele rosto pequeno e perfeito na sua imperfeição, segundo qualquer critério que o mundo havia usado para julgar a própria Isabela durante 27 anos. E então disse, com uma voz baixa e firme que não tremia: "Você é perfeita, exatamente como é." Chorou depois disso. Chorou de um jeito que eu nunca vi e só soube descrever quando ela me contou anos mais tarde. Não de tristeza, não de medo, não do tipo de choro que pede alguma coisa ao mundo. Era o choro de quem chegou do outro lado de algo muito pesado e percebe que os pés ainda estão firmes no chão. Era alívio, era chegada, era começo. Dona Lúcia entrou quando chamaram. Viu a criança, viu a pele. Não disse nada por um momento. E quando disse, foi apenas isso, com a voz embargada da senhora de 70 anos que tinha ficado 2 horas rezando na sala de espera. Que criança linda, meu Deus! Isabela sorriu. O tipo de sorriso que não precisa de mais nada além de si mesmo. A menina se chamou Aurora. Não foi uma escolha complicada. Isabela disse que pensou no nome enquanto esperava o ônibus naquela madrugada, no frio da rodoviária, com a mala pequena no colo e o futuro completamente aberto à frente. Assustador e livre ao mesmo tempo. Aurora. O momento em que a noite termina e o que vem a seguir ainda não tem nome, mas já tem luz. Era o que ela queria para a filha. Não proteção contra a escuridão, mas a capacidade de ser o que vem depois dela. Enquanto Isabela aprendia a ser mãe num quarto de fundo de casa em cidade pequena, com Dona Lúcia batendo na porta toda manhã com chá e com a paciência inesgotável de quem já viu muita coisa e não se assusta mais, eu estava do outro lado desse mapa, tentando apagar rastros que ela havia cuidadosamente decidido não deixar. O investigador me ligou no fim do 2º mês. Encontrei a cidade. Ela está lá. Teve o bebê. Senti o estômago apertar. E o bebê... Uma pausa pequena. Uma menina saudável. E... Não consegui terminar a frase. O investigador entendeu o que eu não estava perguntando em voz alta. A mesma condição da mãe. Fiquei em silêncio. Ele continuou dando detalhes. Cidade... hospital, aproximadamente quando havia acontecido. Eu não ouvi o resto. Tinha parado na mesma condição da mãe e ficado ali, parado naquelas 5 palavras, tentando entender o que eu estava sentindo e não conseguindo, porque o que eu sentia não era uma coisa só. Era culpa, era medo. Era algo que eu não deixei entrar ainda, porque entrar significava abrir uma porta que eu não tinha certeza de conseguir fechar de novo. Mandei o investigador continuar monitorando. Não dei outro passo além disso. Desliguei o telefone. Fui até a janela do escritório que dava para a cidade lá embaixo. Os prédios, o trânsito, a vida que continuava com a indiferença que a vida tem quando você está em pedaços. E fiquei ali parado até o sol se ir. Em algum lugar, a 400 quilômetros dali, Isabela estava segurando uma menina de pele bicolor num quarto simples com cheiro de cedro e colcha de crochê. E eu estava aqui, do lado errado da história que eu mesmo tinha escrito. 3 anos. Eu preciso que você entenda o que são 3 anos quando você os passa do lado errado de uma escolha que não tem como desfazer. Não são 1095 dias abstratos. São 1095 manhãs acordando com o peso específico de saber que existe uma criança no mundo que é minha e que nunca me viu. São 1095 noites tentando trabalhar até tarde o suficiente para que o cansaço chegue antes do pensamento. São reuniões, contratos, assinaturas, apertos de mão, toda a maquinaria de uma vida que continua funcionando por fora enquanto alguma coisa essencial dentro dela foi desligada e ninguém percebe porque você aprendeu muito bem a manter a aparência. Os Duarte eram especialistas em manter a aparência. Eu era o melhor aluno da família. A empresa havia entrado em crise no 2º ano depois que Isabela foi embora. Não foi coincidência.
foi consequência. Eu tinha me tornado um homem que trabalhava por impulso nervoso, tomando decisões com a parte do cérebro que ainda funcionava e ignorando os sinais que qualquer versão anterior de mim teria captado com antecedência. 2 sócios pediram para renegociar participações. Um contrato grande foi perdido para um concorrente menor porque eu havia chegado atrasado numa reunião crucial. Atrasado, eu que nunca havia chegado atrasado a nada na vida. Rafael me ligou nessa época. Meu irmão, que desde aquela noite do jantar havia mantido uma distância que eu fingia não sentir, me ligou numa tarde de quinta-feira sem avisar. Você precisa resolver isso, Henrique. A empresa está... Não estou falando da empresa. Fiquei em silêncio. Você tem uma filha. A voz do Rafael era baixa, sem acusação, o que era pior do que se tivesse com raiva. Raiva eu sabia rebater. Aquela calma doía de outro jeito. Você tem uma filha que você nunca viu. Isso não some porque você ignora. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para a parede do escritório por um tempo que não soube medir. Depois, abri a gaveta da mesa. A gaveta que eu trancava com chave, que nenhum assistente tinha acesso, que eu mesmo abria raramente, porque abrir significava sentar com o que estava dentro dela. Tinha uma foto. O investigador havia tirado sem que eu pedisse. Ou talvez eu tivesse pedido e não me lembrasse, havia bloqueado muita coisa daquele período. Era uma foto de longe, granulada, tirada de uma distância respeitosa. Isabela numa praça pequena, sentada num banco, com uma criança no colo. A criança tinha uns 2 anos na foto, cabelos escuros e cacheados. Estava apontando para alguma coisa fora do enquadramento, com o entusiasmo total que só crianças pequenas têm, aquele apontar com o corpo inteiro, como se o mundo fosse uma descoberta contínua e urgente. Isabela estava rindo, não o riso contido que eu conhecia. O riso que ela usava em eventos, calculado, na medida certa. Era o riso aberto, com os olhos fechados, a cabeça levemente jogada para trás. O riso de alguém que está completamente presente num momento e não está gerenciando mais nada. Eu tinha olhado para aquela foto tantas vezes que as bordas estavam amassadas. O que eu não conseguia parar de olhar não era a Isabela, era a criança. Mesmo com a foto granulada, mesmo com a distância, dava para ver. A pele de 2 cores, a linha que dividia o rosto pequeno exatamente como dividia o de Isabela. Mas havia outra coisa, algo na estrutura do rosto, no formato do queixo, na forma como a criança segurava o corpo, que era minha, inequivocamente minha. Qualquer pessoa que me conhecesse e olhasse para aquela foto saberia. Aquela criança era minha filha. E eu nunca tinha estado na mesma sala que ela. Do outro lado desse silêncio que eu havia construído, a vida de Isabela havia se transformado de maneiras que eu só fui entender aos poucos. Ela havia ficado na cidade pequena. Não por falta de opção. Ao longo dos 3 anos, havia recebido convites de escritórios na capital. Casos interessantes, oportunidades que a versão dela de 4 anos atrás teria considerado seriamente. Ficou porque a Aurora havia criado raízes ali, porque Dona Lúcia havia se tornado uma avó de fato, do tipo que aparece sem avisar com panela de sopa quando está frio e que senta no chão para brincar sem reclamar dos joelhos. Porque a cidade pequena havia feito algo pela Isabela que a cidade grande nunca havia conseguido. Havia deixado ela existir sem precisar se esconder. Ela trabalhava como advogada autônoma. Atendia clientes na sala de frente da casa que havia alugado depois de 1 ano. Uma casa simples, com varanda, num bairro tranquilo, onde todo mundo conhecia todo mundo. E novidade durava pouco porque rapidamente virava parte da paisagem. Isabela havia virado parte da paisagem. A advogada, a moça bonita, a mãe da Aurora. Sem maquiagem, sem manga longa obrigatória, sem verificar o ângulo da luz antes de entrar num ambiente.
Pela primeira vez na vida adulta, Isabela acordava de manhã, lavava o rosto e ia. Aurora tinha 3 anos e nunca havia visto a mãe se esconder. Essa era a parte que mais me pesava quando eu conseguia me forçar a pensar nisso de verdade. Não como abstração, não como culpa gerenciada, mas como realidade concreta. Minha filha havia crescido os 3 primeiros anos da vida, vendo a mãe existir sem vergonha. Nunca tinha visto alguém cobrir a pele dela. Nunca tinha ouvido que havia algo errado com a forma como eram. Crescia achando a própria pele normal, porque para Isabela era normal agora. Porque Isabela havia decidido naquela madrugada de ônibus e rodoviária e quarto com cheiro de cedro que não ia mais ensinar a filha a se desculpar por existir. Aurora era alegre, do jeito que crianças são, quando ninguém ainda ensinou que o mundo tem condições. Corria pela vizinhança com os joelhos sempre ralados de tanto cair e levantar. Fazia amizade com facilidade absurda, aquela facilidade de quem não aprendeu ainda a calcular se vale a pena. Chamava Dona Lúcia de vovó com a naturalidade de quem não sabe que família tem definição fechada. Dormia no meio da cama com Isabela e os 2 gatos que haviam aparecido na varanda um dia e nunca mais ido embora. Numa tarde de quarta-feira, a professora da escolinha onde a Aurora passava as manhãs pediu para as crianças desenharem a família. A Aurora desenhou 3 figuras. Uma alta com cabelos longos, a mãe. Uma pequena com cabelos cacheados, ela mesma. E uma terceira figura, menor que a mãe, mas maior que ela, que a professora não reconheceu. Quem é esse? A professora perguntou. A Aurora olhou para o desenho por um segundo, com aquela seriedade de criança pequena que está genuinamente considerando a resposta, e disse: é o pai que eu ainda não conheci. A professora não soube o que responder. Guardou o desenho. Mais tarde, entregou para Isabela numa tarde de sexta, com um olhar que perguntava sem perguntar. Isabela olhou para o desenho, para a terceira figura que a filha havia incluído sem que ninguém pedisse, e ficou em silêncio por um momento que a professora descreveu como o silêncio de alguém que está processando algo pesado com muita dignidade. Depois, dobrou o desenho, guardou na bolsa, agradeceu e foi buscar Aurora no pátio. No carro, Aurora perguntou se podia comer sorvete antes do jantar. Isabela disse que não. Aurora reclamou exatamente o tempo que crianças de 3 anos reclamam. 2 minutos, com convicção total, e depois seguiu em frente como se nunca tivesse pedido. Isabela dirigiu, olhando para a estrada e pensando no desenho guardado na bolsa. Do meu lado, as coisas haviam chegado num ponto que eu não podia mais ignorar. Minha mãe havia adoecido. Dona Cecília Duarte, que havia atravessado a vida com a certeza inabalável de quem nunca precisou questionar nada, porque o dinheiro e o sobrenome sempre resolveram antes, havia recebido um diagnóstico que dinheiro e sobrenome não resolviam. Problema cardíaco sério, progressivo, com prognóstico que os médicos explicavam com aquela linguagem cuidadosa que é uma forma educada de preparar as pessoas para o que está vindo. Ela havia ficado menor. Não fisicamente. Minha mãe ainda se sentava ereta. Ainda escolhia as palavras com precisão. Ainda tinha opiniões sobre tudo. Mas havia algo que havia saído dela quando a doença chegou. Alguma certeza que ela carregava e que o diagnóstico havia tirado. E o que ficou no lugar era uma mulher que eu não reconhecia completamente, porque nunca havia visto ela sem aquela armadura. Numa tarde de visita ao hospital, ela me olhou por um momento longo e disse: eu quero conhecer a neta. Não disse a neta de Isabela, não disse a filha dela, disse a neta, com possessivo, com pertencimento, como se 3 anos de ausência não tivessem acontecido, ou como se tivessem acontecido e ela estivesse reconhecendo o peso disso pela primeira vez. Eu fiquei olhando para ela. Mãe, eu fui cruel. A voz dela não tremeu, o que era mais difícil de ouvir do que se tivesse. Naquela noite, o que eu disse na mesa,
Eu fui cruel com aquela mulher e fui cruel com você porque te ensinei que isso era aceitável. Parou. Respirou com aquele cuidado de quem está aprendendo que respirar exige atenção agora. Eu quero conhecer minha neta antes de morrer. Isso é o que eu estou pedindo. Saí do hospital e fiquei sentado no carro no estacionamento por 40 minutos, sem ligar o motor. Dona Cecília tinha pedido algo que eu não tinha certeza de ter o direito de conseguir. Para chegar até a Aurora, eu precisava passar por Isabela. E Isabela havia construído 3 anos de distância, com a precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Não por amargura, eu conhecia Isabela o suficiente para saber que não era isso. Era proteção. Era a decisão de uma mãe que havia aprendido a não colocar a filha no caminho de alguém que havia chamado essa filha de lixo antes de nascer. Eu era esse alguém. Liguei o motor. Saí do estacionamento. Dirigi por um tempo sem destino fixo, pela cidade, pelos bairros que eu conhecia e pelos que eu não conhecia, pelas ruas onde a vida acontecia completamente alheia ao que estava acontecendo dentro do meu carro. Parei num posto de gasolina. Pedi um café numa xícara de isopor. Fiquei na calçada bebendo aquele café ruim debaixo de uma luz de neon que piscava de leve e liguei para o investigador. Preciso do endereço completo. Silêncio curto do outro lado. Você quer ir até lá? Não era pergunta. Quero. Ela vai te receber? Olhei para o café, para a luz piscando, para a rua vazia àquela hora. Provavelmente não. E mesmo assim, o investigador me passou o endereço. Eu anotei num guardanapo de papel que ficou com a gordura do café espalhando pelas bordas da letra. Guardei no bolso do paletó. Terminei o café. Naquela noite, de volta ao quarto da mansão que havia ficado grande demais para uma pessoa só, abri a gaveta com chave pela última vez e tirei a foto. Isabela rindo com os olhos fechados. Aurora apontando para o mundo com o corpo inteiro. Fiquei olhando por um tempo. Depois, dobrei a foto com cuidado, coloquei no bolso interno do paletó. Não na gaveta, não guardada, no bolso, perto do peito. E decidi que ia até lá. Não com advogados, não com investigador, não com a arrogância de CEO que resolve pendências. Ia como homem, como pai, como alguém que havia feito o pior possível e que não tinha certeza de merecer a chance de fazer diferente, mas que havia entendido naquela noite de café ruim e neon piscando que não tentar era uma covardia que ele não estava mais disposto a carregar. 3 anos eram tempo demais. E Aurora havia desenhado uma figura no papel sem que ninguém pedisse. Isso significava alguma coisa. Eu precisava acreditar que significava alguma coisa. Saí de casa antes do amanhecer. Não avisei ninguém. Não deixei recado para a secretária, não mandei mensagem para Rafael, não falei com minha mãe. Peguei o carro menor que eu tinha, um sedã comum que usava raramente, sem placa rastreada nos sistemas da empresa, sem nada que gritasse quem eu era. Coloquei uma calça jeans, uma camisa simples, um tênis. Me olhei no espelho antes de sair e não me reconheci completamente, não pelo visual, mas pela expressão. Havia algo no rosto que eu não via há anos. Não era coragem. Coragem tem leveza. Era outra coisa. Era o peso específico de quem vai fazer algo que não sabe como vai terminar e vai do mesmo jeito. Dirigi por quase 5 horas. A estrada era longa, reta nos trechos do interior, com aquela paisagem que vai mudando devagar, as construções ficando mais esparsas, os letreiros das cidades ficando mais simples, o trânsito rareando, até que, em algum ponto, você percebe que está num lugar onde a vida tem outro ritmo e a pressa que você trouxe de mala começa a aparecer fora de lugar. Parei 2 vezes, uma para abastecer, uma porque precisava de café e de 10 minutos parado sem estar dirigindo. Fiquei do lado de fora do posto olhando para o horizonte com a xícara na mão e me perguntei o que eu ia dizer quando chegasse lá. Não tinha ensaiado.
Havia pensado nisso durante a noite inteira que não dormi. Havia montado e desmontado frases, havia considerado começar por um pedido formal de desculpas, ou por uma explicação, ou por uma pergunta direta, e havia chegado na conclusão, às 4 da manhã, que nenhuma frase ensaiada seria honesta o suficiente. Eu ia chegar lá e dizer o que saísse. Era tudo o que eu tinha. A cidade era menor do que eu imaginava. Não era o tipo de lugar que aparece em guia de viagem ou que alguém escolhe como destino. Era o tipo de lugar que existe para quem vive nele, com praça central, mercado, escola, farmácia, algumas ruas calmas onde as casas tinham jardim na frente e as crianças andavam de bicicleta sem capacete porque ninguém corria com o carro rápido o suficiente para ser perigo. O tipo de cidade que a cidade grande esqueceu de complicar. Encontrei a rua sem dificuldade. O endereço que eu tinha memorizado do guardanapo estava correto. Uma casa de esquina, pintada de amarelo claro com esquadrias brancas, com uma varanda pequena na frente, onde havia 2 vasos de plantas e um gato laranja dormindo na beira, como se tivesse sido contratado para decorar. Fiquei no carro. Não desci imediatamente. Fiquei com as mãos no volante, o motor desligado, olhando para a casa de Isabela no silêncio daquela rua de tarde. Era quase 2 horas. O sol estava direto, aquela luz de interior que não tem prédio para fazer sombra e cai em tudo com uma honestidade que a cidade grande não tem. Então ouvi. Antes de ver, ouvi. Uma risada. Não a risada de adulto que tem tamanho controlado. Era uma risada de criança, aquela risada que começa no estômago e sai completa sem filtro nenhum. O tipo de som que só existe quando a alegria é total e não há nenhuma razão no mundo para segurá-la. Olhei para o quintal lateral da casa, que dava para a rua por um portão de grade baixa. Isabela estava de costas para mim, agachada no chão de cimento do quintal. Usava uma calça leve e uma camiseta simples, os cabelos presos num coque descuidado com alguns fios soltos, cabelos que eu conhecia, que eu havia visto tantas vezes, mas que nunca havia visto com aquela despreocupação. Sem evento, sem ocasião. Só ela, no quintal, numa tarde comum. À frente dela, no chão, havia uma criança, Aurora. Minha filha tinha 3 anos e estava sentada no chão de cimento com as pernas abertas e as mãos mergulhadas num prato de tinta colorida. Vermelho, amarelo, azul, verde, misturando as cores com a seriedade absoluta de quem está conduzindo experimento científico de importância máxima. Tinha tinta nos cotovelos, tinta no queixo, tinta espalhada pelo cimento ao redor dela, num raio generoso que sugeria que a atividade havia começado com algum plano e evoluído para algo maior do que o plano original. Isabela estava rindo. Aquele riso que eu havia visto na foto granulada, com os olhos fechados, a cabeça levemente jogada para trás, sem cálculo nenhum. Ela disse alguma coisa que eu não ouvi direito pela distância, e Aurora respondeu com uma seriedade cômica que era toda ela. Aquela expressão que crianças têm quando estão absolutamente convictas da própria lógica. E Isabela riu de novo e estendeu a mão para espalhar um pouco de tinta azul na bochecha da filha. Aurora protestou. Depois pegou tinta vermelha e colocou no nariz da mãe. As duas explodiram numa risada simultânea que atravessou o portão, atravessou a calçada, atravessou o vidro fechado do carro e chegou até mim como se não houvesse nada no caminho. Fiquei olhando. Não sei quanto tempo fiquei olhando. O tempo faz isso em momentos assim. Escorrega, perde a medida, deixa você suspenso num intervalo que não tem duração normal. Eu estava olhando para a minha filha pela primeira vez na vida. Olhando de verdade, não para uma foto granulada com bordas amassadas, não para uma imagem bidimensional que eu guardava em gaveta trancada. Estava olhando para ela em movimento, em cor, em som, com tinta nas mãos e risada na boca, e a pele de 2 cores pegando a luz do sol de interior, de um jeito que eu não tinha palavras para descrever.
Aurora tinha o formato do meu queixo. Eu havia notado na foto e havia descartado como ilusão de quem quer ver o que não existe. Não era ilusão, era real e era inegável. O queixo era meu, a forma da testa era minha, o jeito de inclinar a cabeça levemente para o lado. Quando estava pensando, era um gesto que eu fazia sem saber e que ela havia herdado sem nunca ter me visto. Era minha filha, não como conceito, não como responsabilidade legal ou pendência não resolvida ou fato biográfico que eu carregava sem encarar. Era minha filha, aquela criança específica, naquele quintal específico, com tinta vermelha nas mãos e risada no corpo. E eu nunca tinha estado na mesma sala que ela. Senti alguma coisa acontecer no peito. Não foi gradual, foi abrupto. Aquele tipo de coisa que você não consegue preparar porque não sabe que está chegando até estar lá sem saída. Os olhos arderam antes que eu pudesse fazer qualquer coisa a respeito. A mandíbula travou do jeito errado. Eu que não chorava desde criança, que havia aprendido que emoção visível era fraqueza, num vocabulário que meu pai havia me ensinado antes que eu soubesse questionar. Fiquei com o rosto úmido dentro do carro numa rua de cidade pequena, olhando para uma criança que pintava o chão de tinta colorida sem saber que estava destruindo completamente um homem que ela nunca tinha visto. Não era tristeza, era mais pesado do que tristeza. Era perda. Era a compreensão física, concreta e irrevogável de tudo o que eu havia destruído com as próprias palavras, numa noite em que o medo tinha falado mais alto do que qualquer coisa que eu poderia chamar de humano em mim. Eram 3 anos. Era a primeira palavra que eu não ouvi. Era o primeiro passo que eu não vi. Era cada manhã daquela vida simples e feliz que havia acontecido sem mim. Não apesar de mim, por causa de mim, porque eu havia tornado minha presença impossível com a minha própria boca. Aquela vida simples e feliz era tudo o que eu havia destruído. E estava ali, a 20 metros de mim, intacta e real e completamente alheia à minha existência. Abri a porta do carro. Não foi decisão consciente, ou foi, mas aconteceu antes que o pensamento chegasse, o corpo se movendo com uma urgência que a cabeça não tinha autorizado. Desci. Fechei a porta devagar. Fiquei na calçada por 1 segundo, com as mãos ao lado do corpo, respirando o ar daquela tarde de interior que cheirava a terra molhada e grama cortada, e alguma coisa que estava sendo assado em alguma casa próxima. Caminhei até o portão. Foi quando Isabela se virou. Não sei o que a fez virar. Um movimento na periferia da visão. O som de passos, aquele instinto que mães desenvolvem de saber quando algo mudou no ambiente ao redor da filha. Ela se virou, me viu e ficou completamente parada. O tempo fez aquela coisa de novo, aquela suspensão. Eu via o que estava acontecendo no rosto dela em tempo real. Não era surpresa. Ela havia considerado essa possibilidade, eu sabia, porque Isabela sempre considerava todas as possibilidades. Era outra coisa. Era o rosto de alguém que havia construído 3 anos de paz, com muito trabalho e muito custo, e que estava vendo chegar na porta da frente dessa paz exatamente aquilo que havia exigido que ela fosse construída. Ela levantou devagar. Ficou de frente para mim do outro lado do portão baixo, com Aurora ainda sentada no chão atrás dela, agora olhando também para o homem estranho que havia aparecido na calçada. "Sai daqui!" A voz de Isabela era baixa, firme, sem raiva. O que era pior do que se tivesse com raiva. Raiva tem calor. Aquilo era temperatura de decisão tomada. Abri a boca. "Eu só quero." "Sai daqui, Henrique." O nome na boca dela depois de 3 anos soou diferente do que eu esperava. Não havia nada nele. Nem afeto, nem ódio, nem o tipo de amargura que pelo menos seria alguma coisa. Era apenas um nome. Como se eu fosse uma pessoa qualquer que ela havia conhecido e que havia ficado para trás sem deixar marca suficiente para justificar emoção. Essa foi a primeira facada. Isabela. Engoli.
Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Eu sei o que eu disse. Eu parei. As palavras que eu havia ensaiado e depois descartado e depois ensaiado de novo não saíam com nenhuma ordem que fizesse sentido. Eu precisava te ver. Você precisava. Ela repetiu as palavras com uma calma que me fez perceber o quanto elas eram absurdas. Você precisava me ver, depois de 3 anos. Não era pergunta, era a frase de alguém que está ouvindo algo e quer ter certeza de que ouviu direito antes de responder. Não encontrei o que dizer. Foi quando Aurora se levantou do chão. A menina tinha a desenvoltura de criança que nunca aprendeu que situação de adulto é território proibido. Caminhou até ficar ao lado da mãe, olhou para mim com aquela atenção total que crianças pequenas têm, sem filtro, sem educação social que ensina a disfarçar a curiosidade, e ficou me estudando com os olhos escuros, que eram os olhos de Isabela, mas com uma expressão que era minha. Eu reconhecia sem querer. Tinta vermelha no nariz, tinta azul na bochecha, a pele de 2 cores, pegando o sol da tarde. Eu olhei para ela e alguma coisa dentro de mim, que ainda não havia quebrado completamente, quebrou naquele momento. Aurora olhou para mim por mais um segundo com aquela seriedade pequena, e depois virou o rosto para a mãe e perguntou, com a voz limpa e direta que crianças têm quando ainda não aprenderam que algumas perguntas têm peso. Mamãe, quem é esse moço? O silêncio que veio depois daquela pergunta tinha textura, tinha temperatura, tinha o peso específico de tudo o que havia acontecido nos últimos 3 anos, e de tudo o que eu havia feito, e de tudo o que eu havia perdido o direito de ser condensado numa frase simples de criança que queria saber o nome de um estranho na calçada. Isabela não hesitou. Olhou para a filha com aquela ternura firme que eu havia visto na foto e que era ainda mais real ao vivo. E respondeu com a voz tranquila de quem não mente para filho, mas também não carrega filho com peso que não é dele. Ninguém, meu amor. Ninguém. A palavra chegou até mim com uma precisão que nenhuma palavra ensaiada conseguiria. Não foi dita com crueldade. Foi dita com uma neutralidade que era mais honesta do que crueldade, porque era verdade. Eu era ninguém para aquela criança. Ninguém de verdade, não como ofensa, mas como fato. Eu não existia na vida dela. Não havia feito nada que justificasse existir. Era um estranho numa calçada que a mãe conhecia de algum lugar e que não tinha nome suficiente para ter nome. Fui chamado de ninguém pela minha filha. E o pior, o absolutamente pior, é que eu não tinha argumento contra isso. Aurora aceitou a resposta com a facilidade de quem tem 3 anos e já tem o próximo pensamento esperando. Olhou para as mãos cheias de tinta e voltou para o chão do quintal para continuar o experimento científico que havia sido interrompido. Isabela ficou me olhando. Eu não soube o que fazer com aquele olhar. Não havia nele convite nem recusa definitiva que me desse pelo menos a clareza de um fim. Havia avaliação, o olhar de uma mulher que está decidindo algo e que não vai me contar o resultado até estar pronta. Vai embora, Henrique. A voz agora era diferente, cansada, não de mim, do peso de ter que estar naquele momento quando havia construído tanto para não ter que estar mais em momentos como esse. Volta para sua cidade, volta para sua empresa, volta para tua vida. Abri a boca. Vai. Ela virou as costas. Fui. Voltei para o carro. Sento. Liguei o motor. Fiquei com as mãos no volante olhando para a frente, sem ver nada por um tempo que não soube medir, com a palavra ninguém ecoando num lugar dentro do peito que eu não sabia que existia até aquele momento abrir um buraco lá. Depois dirigi. Não de volta para casa. Ainda não. Pela cidade, pelas ruas pequenas, pelo centro com a praça e o mercado e as crianças de bicicleta sem capacete. Dirigi até parar num acostamento de estrada nos arredores da cidade, onde a vista era só campo e céu e silêncio, e fiquei ali.
Isabela havia me mandado embora. Aurora não sabia meu nome. E eu havia chorado dentro de um carro sozinho, numa rua de cidade pequena pela primeira vez desde que tinha 7 anos, e meu pai havia me dito que homem não chora. E mesmo assim, havia chorado, porque havia coisas para as quais 30 anos de condicionamento não eram suficientes. Eu havia visto minha filha. Ela era real, era perfeita. Era uma obra de arte viva, com tinta colorida nas bochechas e risada no corpo, e 3 anos de vida que eu não havia estado lá para ver. E eu soube, parado naquele acostamento com o motor ligado e o campo aberto na frente, que não estava disposto a que fossem 4. Não porque eu merecia, mas porque ela merecia mais do que ter um pai que desistiu antes de tentar de verdade. Voltei para a cidade grande diferente do que havia saído, não de um jeito que alguém de fora perceberia. Eu ainda era o mesmo homem, com o mesmo rosto, o mesmo carro, a mesma gravata que havia jogado no banco de trás na estrada e que apanhei de volta quando entrei na garagem da mansão, como se a gravata fosse uma identidade que eu precisava recolocar ao cruzar aquela fronteira. Por fora, nada havia mudado. Por dentro, havia alguma coisa que não tinha mais como fingir que não estava lá. Eu tinha visto a Aurora. Isso não voltava. Não havia como desver. Não havia como recolocar aquela criança num conceito abstrato, num número de processo, numa pendência jurídica não resolvida. Ela tinha tinta vermelha no nariz e risada no corpo, e ela era minha filha, e eu era ninguém para ela. E essas duas verdades existiam ao mesmo tempo dentro de mim, com um peso que eu não sabia carregar, mas que não tinha mais a opção de pousar. Tentei trabalhar na semana que se seguiu. Fui às reuniões. Assinei o que precisava assinar. Respondi e-mails com a eficiência automática de quem faz isso há tanto tempo que o corpo executa sem que a mente precise estar presente. Meu assistente me olhava com aquela expressão de quem percebe que algo está diferente, mas foi treinado para não perguntar. Rafael me ligou na quinta-feira. Não atendi. Ele mandou mensagem. Como foi? Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Depois, escrevi. Ela me mandou embora. Esperei. Ele respondeu depois de alguns minutos com apenas... E agora? Não respondi, porque eu não sabia. Porque eu estava sentado no escritório de uma empresa que havia construído ao longo de 15 anos e que estava em crise porque o homem que a conduzia havia perdido o fio de alguma coisa essencial. E a única coisa que eu conseguia pensar era na palavra ninguém dita com voz de criança de 3 anos, no quintal de uma casa amarela, numa cidade que cheirava a terra molhada e grama cortada. Mandei presentes na semana seguinte. Não sei exatamente o que esperava. Que Isabela abrisse a porta e dissesse que estava tudo bem? Que um presente apagasse o que havia sido dito? Eu não era idiota. Sabia que não era isso. Mas era o único movimento que eu conseguia fazer naquele momento. Uma forma de dizer, eu ainda estou aqui, sem ter o direito de aparecer na porta de novo tão cedo. Mandei um urso de pelúcia grande, do tipo que crianças de 3 anos adoram, porque é quase do tamanho delas. Mandei livros ilustrados. Mandei um kit de tinta para tecido, porque havia visto a Aurora pintando e havia pensado, sem conseguir parar de pensar, que ela ia gostar. Tudo voltou. A caixa chegou de volta ao porteiro da mansão 2 dias depois, intacta, com um bilhete escrito à mão que dizia apenas... Devolva. Sem assinatura. A letra era de Isabela. Eu conhecia aquela letra. Havia visto em bilhetes deixados na geladeira, em anotações de margem de processo, em listas de mercado que eu às vezes encontrava no bolso do paletó depois que ela as havia colocado ali sem avisar. Fiquei com a caixa na mão por um tempo. Depois mandei de volta, com um recado diferente. Não é suborno. É de um pai para uma filha que ele ainda não sabe como chegar. A caixa voltou de novo em 48 horas, dessa vez sem bilhete. O silêncio de Isabela era mais articulado do que qualquer resposta.
Meu advogado me ligou sugerindo que eu abrisse um processo formal de reconhecimento de paternidade e pedido de visitas. Ouvi o discurso inteiro com o telefone no ouvido, olhando pela janela do escritório. Quando ele terminou, disse: "Não." Ele ficou em silêncio. Eu expliquei: "Não porque eu não quero ver minha filha. Porque forçar a entrada na vida de uma criança pela via judicial, quando a mãe tem todos os motivos do mundo para me manter longe, não é o que a Aurora precisa. É o que eu precisaria se quisesse Vitória. E eu não quero Vitória. Quero presença. São coisas diferentes." O advogado ficou quieto mais um segundo e depois disse que eu havia mudado. Não respondi. Desliguei. A carta veio depois de 2 semanas de presentes devolvidos e silêncio de Isabela. Não foi planejada, ou foi, mas da forma que as coisas são planejadas quando você não está dormindo direito e às 2 da manhã você está sentado na mesa da cozinha com um copo de água e um papel em branco porque a cabeça não para. E o único jeito de fazer ela parar é colocar o que está dentro dela em algum lugar fora. Escrevi à mão, não no computador, à mão com caneta no papel comum que eu havia encontrado numa gaveta da cozinha. O tipo que ninguém usa mais porque tudo é digital. A letra ficou feia nos primeiros parágrafos porque eu não escrevia à mão há anos e a mão estava travada. Continuei mesmo assim. Não escrevi pedido de desculpas formal. Não escrevi argumento jurídico. Não escrevi lista de promessas. Escrevi o que era verdade. Escrevi sobre minha mãe doente, não como apelo emocional, como fato. Que Dona Cecília havia pedido para conhecer Aurora antes de morrer, e que eu havia ficado com aquele pedido nas mãos sem saber o que fazer com ele, porque chegar até Aurora significava passar por Isabela e eu não tinha certeza de ter o direito de pedir mais nada. Escrevi sobre a empresa em crise, não para que ela sentisse pena, mas porque havia algo honesto em admitir que a vida que eu havia priorizado acima de tudo estava se desfazendo pelos motivos errados, enquanto a vida que eu havia descartado estava intacta e feliz numa cidade que cheirava a grama. Escrevi sobre as noites sem dormir, sobre a foto com bordas amassadas, sobre ter ficado dentro do carro olhando pelo vidro enquanto ela e Aurora pintavam no chão, e sobre o que aquilo havia feito comigo por dentro, com palavras que eu nunca havia usado para descrever o que sentia, porque nunca havia me permitido sentir o suficiente para precisar de palavras. Escrevi sobre Aurora. Escrevi que eu havia visto a forma do meu queixo no rosto dela e que isso havia me destruído de um jeito que eu não havia antecipado. Que ela havia me chamado de ninguém, com razão, com justiça total. E que essa palavra havia feito mais do que qualquer confronto direto poderia ter feito, porque era verdade dita com a inocência de quem não sabe que está dizendo a coisa mais pesada que alguém pode dizer. Não pedi para voltar, não pedi nada específico, só escrevi. 4 páginas de papel de cozinha com letra feia que foi melhorando à medida que a mão relaxava, e no final coloquei apenas o nome, Henrique, sem sobrenome, sem título, sem nada que viesse antes ou depois. Mandei pelo correio, com o endereço escrito à mão também, sem advogado, sem rastreamento, sem exigência de confirmação de recebimento. Ela ia receber ou não, ia ler ou não, ia responder ou não. Eu havia feito o que era honesto. O resto não era meu para controlar. Isabela leu a carta. Isso eu soube muito depois quando ela me contou. Recebeu num sábado de manhã, abriu na varanda enquanto a Aurora dormia ainda, com o café do lado e o gato laranja no colo. Leu uma vez, dobrou. Ficou olhando para a rua por um tempo, depois abriu de novo e leu mais uma vez, mais devagar. Não respondeu. Guardou a carta numa gaveta, mas guardou. Fui visitar minha mãe no hospital numa terça-feira à tarde. Dona Cecília estava menor do que da última vez. Não havia outra forma de descrever. A doença ia fazendo isso, vai tomando espaço, vai pedindo de volta o que emprestou.
Ela estava sentada na cama com a postura ainda ereta por teimosia, com um xale nos ombros e os óculos no nariz, lendo alguma coisa que fechou quando eu entrei. Ficamos em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que mãe e filho têm quando há coisas demais para dizer, e nenhum dos dois sabe por onde começar. Você foi até lá, ela disse. Não era pergunta. Fui. E? Ela me mandou embora. Minha mãe ficou olhando para as próprias mãos por um segundo. Aquelas mãos que eu havia visto sempre cheias de anéis, sempre cuidadas, sempre parte de uma imagem composta com atenção. Agora pareciam apenas mãos, humanas, cansadas. Ela tinha razão em mandar. Olhei para ela. Eu tive razão em mandar você aprender a andar. A voz dela saiu com um esforço pequeno, como se as palavras fossem mais pesadas do que o normal. Mas você caiu muitas vezes antes de conseguir. Isso não significava que você não ia conseguir. Parou, respirou. Vai de novo, Henrique, e vai sem esperar que ela esteja pronta antes de você merecer que ela esteja. Saí do hospital com aquilo. Voltei para a cidade do interior numa quarta-feira. Dessa vez, sem presente, sem advogado, sem carro discreto que tentava fingir que eu era alguém que não era. Fui com o carro que eu tinha, cheguei na hora que cheguei e fui até a casa amarela de esquina. Isabela abriu a janela quando ouviu o carro parar. Me viu, fechou a janela, eu saí do carro. Fui até a calçada em frente à casa. Sentei no meio-fio e esperei. Não bati na porta. Não mandei mensagem, não fiz nada além de estar ali, na calçada, embaixo do sol da tarde que foi virando calor direto e depois foi virando a luz mais suave do fim do dia. O gato laranja veio me farejar depois de um tempo e foi embora com a indiferença de gato. Uma vizinha passou e me olhou com curiosidade e eu assenti com a cabeça e ela seguiu. Uma criança de bicicleta passou 2 vezes e na segunda passou mais devagar me olhando. Fiquei. O sol foi descendo, a temperatura foi caindo. Eu não havia comido desde o café da manhã e sentia isso, mas não me movi. Havia alguma coisa que eu precisava fazer sem desistir no meio, e isso era a coisa: ficar, sem exigir, sem prazo. Sem a arrogância de achar que minha presença física resolvia alguma coisa só por existir. Escureceu. A porta da casa amarela abriu. Isabela saiu com 2 casacos, um no corpo, um no braço. Atravessou o jardim pequeno, abriu o portão baixo, caminhou até a calçada. Parou na minha frente. Ficou me olhando por um momento com aquela expressão de avaliação que eu havia aprendido a não tentar decifrar antes de ela estar pronta para revelar. Depois, estendeu o casaco. Peguei. Coloquei. Fiquei olhando para ela. Ela ficou olhando para mim. Você quer ver sua filha? A voz era baixa, direta, sem calor, mas também pela primeira vez, sem aquela temperatura de porta fechada. Então, olha para ela sem vergonha, sem maquiagem, sem desculpa, sem disfarce. Olha para ela como ela é, como eu sou, sem nenhuma camada no meio. Abri a boca para responder. A porta da casa abriu antes que eu dissesse qualquer coisa. Aurora saiu descalça na varanda, com o pijama de urso que estava grande demais para ela. E ficou na borda do degrau, me olhando com aquela atenção total de criança que não filtra nada. A luz da varanda pegava nela de um jeito que iluminava a pele de 2 cores. A linha que a dividia exatamente como dividia Isabela, clara de um lado, escura do outro, com aquela simetria que o mundo havia chamado de defeito e que naquele momento, naquela luz, com aquela criança pequena de pé no degrau em pijama de urso, era a coisa mais bonita que eu havia visto na vida. Não disse isso calculando o efeito. Não disse porque era o que a situação exigia, ou porque havia ensaiado, ou porque era a resposta certa. Disse porque era a única coisa verdadeira que eu tinha naquele momento, e a verdade saiu antes que eu pudesse decidir se merecia dizê-la. Você é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Aurora me olhou por um segundo com aquela seriedade pequena. Depois desceu o degrau, atravessou o jardim,
Abriu o portão e parou na minha frente na calçada, a menos de 1 metro de mim pela primeira vez. Me olhou de perto, com os olhos escuros e atentos que eram os olhos de Isabela, e disse, com a voz limpa e direta de quem não sabe ainda que algumas palavras chegam antes do seu próprio peso: "Você é meu pai?" O mundo parou. Olhei para Isabela. Ela estava olhando para Aurora, não para mim, com uma expressão que eu não soube nomear completamente, mas que tinha dentro dela algo que era ao mesmo tempo dor e rendição, e a dignidade específica de uma mulher que havia sobrevivido a tudo que eu havia feito e que estava de pé na calçada, de frente para o resultado disso, que era uma criança de 3 anos fazendo a pergunta mais simples e mais pesada que existe. Olhei para a Aurora. "Sou", disse. A palavra saiu com uma segurança que eu não havia planejado. Saiu inteira, sem hesitação, porque era a única resposta que existia, e eu havia chegado tarde demais em muita coisa, mas não estava disposto a chegar tarde nessa. A Aurora ficou me olhando mais um segundo, depois sorriu. Aquele sorriso de criança que é tudo ao mesmo tempo, que não tem reserva nenhuma, que dá o que tem sem calcular o que vai receber de volta. E pela primeira vez na vida, alguém me chamou de pai. Não sabia ainda se ia merecer, mas ia passar o resto do tempo que me fosse dado tentando. Existe uma diferença entre pedir desculpas e pedir perdão. Eu levei tempo demais para entender isso. Desculpa é transação. Você oferece, a pessoa aceita ou não, e o assunto teoricamente se encerra. Perdão é outra coisa. Perdão não tem prazo, não tem fórmula, não funciona porque alguém pediu com as palavras certas, ou com o tom certo, ou de joelhos no lugar certo. Perdão acontece quando acontece, no tempo de quem perdoa. E não existe nada que o outro lado possa fazer para apressar isso sem transformar o pedido em pressão. Eu sabia disso quando liguei para Isabela e perguntei se ela levaria a Aurora para visitar minha mãe no hospital. Sabia que era um pedido pesado. Sabia que Dona Cecília havia sido cruel com ela naquele jantar. Cruel com a leveza assassina de quem pratica crueldade há tanto tempo que não percebe mais o peso dela. Sabia que Isabela não devia nada à minha mãe, não devia nada a mim, e que dizer sim àquilo exigiria dela uma generosidade que ela não era obrigada a ter. Isabela ficou em silêncio por um momento longo, depois que eu terminei de falar. Então disse: "Não é por você. É porque a Aurora tem o direito de conhecer a avó se quiser conhecer." Desliguei o telefone e fiquei com aquela frase por um tempo. Ela havia encontrado o único caminho que fazia sentido. Não pela minha mãe, não por mim, mas pela filha. Sempre pela filha. Isabela havia se tornado uma mulher que tomava cada decisão passando pelo filtro do que era melhor para Aurora, e havia algo nessa constância que me envergonhava profundamente, porque eu havia levado 3 anos para chegar num lugar onde ela já estava desde o primeiro dia. Fomos no sábado. Isabela dirigiu o próprio carro. Não quis que eu buscasse. Chegou no hospital com a Aurora no banco de trás. Desceu, me encontrou na entrada com aquela postura que eu havia aprendido a reconhecer como a postura dela quando estava fazendo algo difícil e havia decidido fazer do mesmo jeito. A Aurora estava com um vestido amarelo e as sandálias que ela mesma havia escolhido. Uma flor desenhada em cada tira, do tipo que criança escolhe com convicção total, e adulto não questiona. Estava animada da forma que crianças ficam quando vão a lugar novo, fazendo perguntas sobre tudo antes de entrar, querendo saber o nome de cada planta no jardim da entrada, parando para olhar para o aquário na recepção como se fosse a descoberta mais importante da tarde. Isabela deixava ela olhar. Não apressava, não puxava pelo braço, não tinha pressa que chegasse até a filha. Ficava do lado esperando, com aquela paciência que não era passividade, era escolha. Eu os observava os dois juntos e sentia o peso de tudo o que havia perdido com uma clareza que já não tentava evitar. O quarto da minha mãe
era o particular no quinto andar. Amplo, com luz natural. Flores que eu havia mandado na semana anterior, ainda frescas na janela. Dona Cecília estava sentada na cama com a postura ereta que ela mantinha por teimosia, o xale nos ombros, os óculos no nariz. Menor do que da última vez. A doença ia cobrando, ia pedindo de volta, ia estreitando o espaço que ela ocupava no mundo com uma lentidão cruel. Quando a porta abriu e Isabela entrou com Aurora, minha mãe ficou completamente parada. Ficou olhando para a menina com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela em 38 anos de convivência. Não era o olhar que ela usava para avaliar, aquele olhar lateral, calculado, que passava em tudo como scanner. Era o olhar de quem está vendo alguma coisa que o pega de surpresa por dentro, antes que qualquer filtro chegue. Aurora olhou para a vovó no hospital com a curiosidade direta de quem não aprendeu ainda que há coisas que se olha de soslaio. Caminhou até a cama, com as sandálias de flor, fazendo aquele barulho leve de criança que anda sem se preocupar com o próprio peso, parou na beira e, com a naturalidade que só ela tinha, subiu. Não pediu permissão. Simplesmente subiu, sentou ao lado de Dona Cecília e ficou olhando para o rosto da mulher com aquela atenção total, como se estivesse memorizando. Minha mãe ficou com os braços levemente abertos, sem saber o que fazer com eles por um segundo. E então, Aurora pegou a mão dela. Pequena dentro da grande, com tinta ainda entranhada nas dobras dos dedos que o banho de ontem não havia tirado completamente. Dona Cecília olhou para aquela mão pequena na sua e começou a chorar. Não o choro contido de quem está tentando manter compostura. O choro que sai quando a compostura não tem mais força suficiente para segurar. O choro de alguém que chegou ao fim de algo e está vendo pela primeira vez o que perdeu no caminho para chegar lá. Aurora ficou olhando para ela com seriedade. Depois levantou a mão livre e tocou o rosto da avó. Devagar, com a palma aberta, do jeito que crianças tocam as coisas que querem entender. Minha mãe fechou os olhos. Quando abriu, olhou para Isabela, que estava parada do outro lado do quarto, com os braços cruzados e aquela expressão que eu não conseguia decifrar completamente. E disse, com a voz fraca, mas sem hesitação, como se houvesse praticado aquelas palavras e soubesse que não podia perder mais tempo. Me perdoa, eu fui cruel com você. Naquela noite, o que eu disse na mesa. Parou. Respirou com aquele cuidado de quem aprendeu que respirar exige atenção agora. Eu não enxergava. Eu olhava para você e via o que me ensinaram a ver, e nunca me perguntei se o que me ensinaram era certo. A voz quebrou levemente. Eu não enxergava essa menina. Já devia ter enxergado. O quarto ficou em silêncio. A Aurora continuava sentada ao lado da avó, com a mão na dela, alheia ao peso daquele silêncio, com a graça de quem ainda não carrega o vocabulário para nomeá-lo. Isabela ficou olhando para minha mãe por um tempo que eu não soube medir. Não disse que perdoava. Não disse que não perdoava. Havia aprendido, ou sempre soubera, que perdão não é a resposta automática que se dá quando alguém pede, que perdão tem tempo próprio e que prometer perdão que ainda não chegou é uma mentira gentil que não serve a ninguém. Assentiu. Apenas assentiu. Com a cabeça, com os olhos, com aquela dignidade específica que era a coisa mais Isabela que existia. Saí do quarto antes delas. Não foi planejado. Foi o corpo me dizendo que havia um limite de quanto aquilo cabia dentro de mim sem precisar de ar. Fui até o corredor, encostei na parede do lado de fora e desabei. Não de um jeito visível. Não me deixei escorregar no chão. Mas havia alguma coisa que havia segurado por tempo demais. Por 3 anos, por 38, pelo tempo inteiro que eu havia passado aprendendo que emoção era fraqueza e que fraqueza era escolha. E que naquele corredor de hospital com cheiro de antisséptico e luz fria de neon, simplesmente não aguentou mais. Rafael apareceu.
Eu não sabia que ele havia vindo. Ele simplesmente estava lá, encostado na parede do lado oposto, com os braços cruzados e aquela expressão tranquila que era a expressão dele quando estava sentindo muito, mas não ia fazer cerimônia sobre isso. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, ele disse: "Você destruiu a melhor coisa que aconteceu nessa família." Não havia acusação na voz. Era constatação. Dura, limpa, sem ornamento. Agora reconstrói. Olhei para o irmão. Eu não sei se ela vai deixar. Não é sobre deixar ou não deixar, Henrique. Ele descruzou os braços, endireitou. É sobre você ser o tipo de homem que merece que alguém deixe. Você é esse homem ainda? Não respondi. Ele foi embora pelo corredor. Isabela saiu do quarto alguns minutos depois, com Aurora no colo. A menina havia ficado com sono. Aquele sono pesado e imediato de criança que decide que é hora e não negocia. Cabeça no ombro da mãe, sandálias de flor balançando no ar. Isabela me viu encostado na parede. Caminhou até ficar a menos de 2 metros de mim. Ficou me olhando, com Aurora dormindo no ombro, com a expressão daquela mulher que havia ido ao hospital fazer uma coisa difícil e havia feito, que havia ouvido um pedido de perdão que não estava pronta para responder e havia respondido com dignidade, que estava carregando a filha no colo depois de uma tarde pesada e que mesmo assim estava parada no corredor me olhando porque havia algo ainda por ser dito. Dobrei os joelhos. Não foi calculado. Não foi o gesto ensaiado de quem planejou o momento. Foi o corpo reconhecendo o que a situação exigia antes que a cabeça organizasse qualquer pensamento. E quando percebi o que estava fazendo, já estava de joelhos no corredor do hospital, no chão frio, olhando para ela de baixo para cima, com a Aurora dormindo no ombro dela. Eu não mereço você. A voz saiu com uma rachadura que eu não tentei esconder. Eu não mereço ela. Eu sei disso. Não estou pedindo porque mereço. Estou pedindo porque eu sei o que eu fiz, e o que custou e o que eu desperdicei. E não consigo imaginar o resto da vida sendo o homem que fez isso sem tentar ser diferente. Parei. Respirei. Me dá uma chance de ser diferente. Isabela me olhou de cima. Por um momento, que foi longo e curto ao mesmo tempo, daqueles momentos que existem fora do relógio, ficou em silêncio. Depois disse, com a voz baixa para não acordar Aurora, com aquela firmeza que era a coisa mais dela que existia: "Você me chamou de doença, chamou nossa filha de lixo antes de ela nascer." Cada palavra pousou com o peso que merecia, sem pressa, sem crueldade, apenas com a precisão de quem está sendo absolutamente honesto. Palavras não se apagam, Henrique. Uma pausa. Mas ações eu observo. Não disse sim. Não disse não. Disse que estava observando. E eu soube, de joelhos naquele corredor com o cheiro de antisséptico e a luz fria nos olhos, que essa era a única resposta justa. Que eu não merecia sim, que sim, teria sido generoso demais, e eu não estava em posição de exigir generosidade, estava em posição de ganhar o direito a ela, devagar, com ação, com tempo, com a consistência que é a única forma honesta de provar que uma mudança é real e não é performance. Levantei. Isabela já estava caminhando em direção ao elevador com Aurora no ombro. Não a segui imediatamente. Fiquei parado no corredor por mais um segundo, olhando para o espaço que ela havia ocupado, sentindo o peso daquilo tudo. O hospital, minha mãe, o corredor, Rafael, os joelhos no chão frio, as palavras dela. Ações, eu observo. Tudo bem, eu tinha ações para dar, tinha tempo para dar. Tinha a disposição finalmente real e finalmente sem condição de ser observado. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza do resultado. E isso não me paralisava. Me movia. Não voltei para a mansão.
Não foi decisão dramática, não foi gesto calculado para impressionar ninguém. Foi simplesmente que numa manhã de segunda-feira eu estava olhando para aqueles corredores largos e aqueles tetos altos e aquelas paredes cheias de arte que eu havia comprado por indicação de outra pessoa, porque nunca havia parado para descobrir o que eu mesmo gostava. E percebi que não havia nada naquele lugar que fosse meu de verdade. Era uma casa construída para ser vista. Nunca havia sido construída para ser vivida. Liguei para um corretor naquela tarde. Aluguei uma casa pequena na cidade do interior. Sem piscina, sem jardim de paisagista, sem sala projetada para receber visitas importantes. Tinha varanda, tinha cozinha com janela que dava para uma árvore velha. Tinha um quarto de hóspedes que era pequeno, mas suficiente. Suficiente era uma palavra que eu estava aprendendo a usar sem sentir que havia cedido alguma coisa. Não contei para Isabela imediatamente. Não cheguei anunciando que havia me mudado para perto dela como se isso fosse prova automática de transformação. Simplesmente apareci, nas horas combinadas, nas ocasiões onde minha presença havia sido tolerada e depois aceita, e então, aos poucos, esperada. Busquei Aurora na escolinha numa quinta-feira porque Isabela tinha audiência no mesmo horário. Cheguei cedo demais. Fiquei parado do lado de fora do portão com os outros pais e avós, sem saber muito bem onde colocar as mãos. E quando Aurora saiu e me viu, foi correndo com aquela corrida de criança que é o corpo inteiro em movimento e não apenas as pernas, e gritou "pai", com uma naturalidade que me pegou no estômago antes de chegar ao peito. Abaixei no nível dela. Ela jogou os braços no meu pescoço. Fiquei com ela no colo no meio do pátio da escola, enquanto os outros pais passavam ao redor, e não pensei em mais nada além daquilo. O peso dela no colo, o cheiro de criança que passou o dia brincando, a mochila com o urso desenhado que batia nas minhas costas enquanto ela me abraçava. Aprendi a fazer panqueca porque a Aurora gostava de panqueca aos sábados. Queimei as 3 primeiras, a quarta ficou crua no meio, a quinta ficou aceitável. E na sexta, a Aurora disse com a autoridade de especialista que estava boa. Comi aquela panqueca como se fosse a melhor coisa que eu havia comido na vida, porque era, de certa forma. Fui a cada consulta médica. Sentei na sala de espera, ouvi os médicos, aprendi os nomes técnicos da condição que Isabela e Aurora tinham. Não como problema a ser gerenciado, mas como parte delas que eu precisava entender para estar presente de verdade. A médica que acompanhava a Aurora me olhou na primeira consulta com uma expressão que não perguntei o que era, mas que eu entendi. Ela estava avaliando se eu era o tipo de pai que aparece uma vez ou o tipo que fica. Continuei aparecendo. Não pedi para voltar com Isabela. Não pressionei, não sugeri, não deixei o desejo no ar como pressão disfarçada de paciência. Havia entendido, tarde, mas havia entendido, que o que eu queria não era moeda de negociação. Era consequência possível de quem eu estava escolhendo ser, não recompensa garantida por comportamento adequado. Havia uma diferença e eu havia levado tempo demais para aprender qual era. Isabela me observava. Ela havia dito que observaria, e era exatamente isso que ela fazia. Com aqueles olhos que eu nunca havia conseguido decifrar completamente, com aquela atenção que não julgava antes da hora, mas que não perdia nada. Às vezes eu a encontrava na varanda quando ia buscar ou deixar a Aurora, e a gente conversava sobre a menina, sobre o caso que ela estava trabalhando, sobre a árvore velha no fundo da minha casa alugada que havia começado a florescer sem avisar. Conversas simples, sem peso de negociação, sem subtexto de tudo o que havia acontecido. Ou com esse subtexto sempre presente, mas não dominando, existindo embaixo como fundo que a gente havia aprendido a não precisar nomear toda hora. Numa tarde de sexta, a professora de Aurora me parou na saída da escola. Tinha um papel dobrado na mão, com aquele cuidado de quem está entregando algo que considera importante. Disse que a Aurora
Havia feito um desenho naquela semana que ela queria que eu soubesse. Abri o papel na calçada. Era uma família. 4 figuras. Aurora havia me contado os nomes de cada uma com a precisão de artista que não quer que a obra seja mal interpretada. A mãe com cabelos longos, ela mesma com a mochila de urso, eu com o que claramente tentava ser o paletó que eu ainda usava quando trabalhava remoto, e Dona Lúcia com o coque frouxo e o gato laranja no colo. Todas as 4 figuras tinham a pele de 2 cores, inclusive eu. Fiquei olhando para aquele detalhe por um tempo. Aurora havia me pintado com a pele dela, com a pele da mãe, com a pele que ela conhecia e amava e nunca havia considerado diferente. Havia me incluído na única linguagem visual que ela tinha para a família. Dobrei o desenho. Coloquei no bolso do peito. Fui buscar a Aurora na sala. Segurei a mão dela até o carro, coloquei a mochila no banco de trás. E quando ela perguntou se podia comer sorvete antes do jantar, eu disse que sim. Porque havia dias em que sim era a resposta certa. E esse era um desses dias, e eu estava aprendendo a diferença. Numa noite de terça, fui devolver a Aurora depois do jantar na minha casa. Ela havia dormido no sofá enquanto a gente assistia a um desenho. Aquele sono pesado e repentino de criança que decide sem avisar. Fiquei olhando para ela dormindo com a bochecha amassada no travesseiro e os pés descalços, porque havia tirado as sandálias de flor no meio do caminho como sempre fazia. E havia algo naquilo que eu não tinha palavras para descrever. A paz específica de estar no lugar certo. Peguei ela no colo com cuidado para não acordar. Fui descalço até o carro para não fazer barulho. Dirigi devagar pelas ruas da cidade pequena, naquela hora em que não tem quase ninguém, com a Aurora respirando no banco de trás, com aquela respiração funda de quem dorme sem preocupação. Cheguei na Casa Amarela. Saí do carro devagar. Fui até a porta com a Aurora no colo. Isabela abriu antes que eu batesse. Havia ouvido o carro, conhecia o som do motor, essas coisas que a gente aprende sobre as pessoas quando presta atenção. Estava com a roupa de casa, os cabelos soltos, sem nada que não fosse ela, a versão mais real dela, a que eu havia levado tempo demais para merecer ver. Olhou para a Aurora dormindo nos meus braços. Ficou assim por um momento, olhando para a filha, para mim, para os dois juntos naquela imagem que não havia existido por 3 anos e que agora existia com uma naturalidade que parecia impossível e, ao mesmo tempo, inevitável. Abriu a porta, mas... Entra, disse com a voz baixa para não acordar a Aurora. O café tá quente. Entrei. No fim de semana seguinte, Isabela publicou um vídeo. Ela me contou depois. Não havia me avisado antes, havia feito sozinha, como todas as coisas mais importantes da vida dela havia feito. Era um vídeo curto, filmado na varanda da Casa Amarela, com a luz da tarde naquela hora dourada que o interior tem e que a cidade grande não consegue replicar. Ela e Aurora. As duas olhando para a câmera sem maquiagem, sem filtro, sem nada além de quem eram, a pele de 2 cores pegando aquela luz. O rosto de Isabela sério e tranquilo, do jeito que ela era quando estava sendo completamente honesta. A Aurora sorrindo com os dentes que ainda estavam caindo e crescendo ao mesmo tempo. A legenda dizia apenas, isso não é doença, isso é quem nós somos. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em dias. Mensagens de pessoas de países que eu mal conseguia localizar no mapa. Pessoas com a mesma condição, pessoas que haviam passado a vida escondendo a pele, pessoas que diziam pela primeira vez em comentário público que haviam se sentido bonitas ao ver aquela imagem. Mães escrevendo sobre filhas, filhos escrevendo sobre mães. Uma adolescente que escreveu que havia desmarcado uma consulta para procedimento estético invasivo depois de ver o vídeo de Isabela. Isabela leu cada mensagem. Eu a vi fazendo isso numa tarde na varanda, com o celular na mão, lendo, às vezes parando, às vezes fechando os olhos por um segundo antes de continuar.
Não chorava. Ficava com aquela expressão de quem está recebendo algo muito pesado e muito bonito ao mesmo tempo e está aprendendo o tamanho disso. Não disse nada. Sentei do lado. Ela continuou lendo. Numa tarde de domingo, às 3, Dona Lúcia havia adotado o costume de domingo na Casa Amarela, com a naturalidade de quem nunca foi convidada formalmente, mas simplesmente chegou e ficou. Estávamos no quintal. Aurora tinha tinta espalhada pelo chão de cimento, pelas mãos, pelo queixo, pelo joelho esquerdo que eu não havia percebido quando tinha acontecido. Dona Lúcia dormia na cadeira de palha com o gato laranja no colo, com a dignidade de quem merece aquele descanso. Isabela estava de pé perto da grade lendo alguma coisa no celular, com a expressão tranquila dos domingos. Aurora levantou, caminhou até mim com as mãos cheias de tinta e colocou as 2 palmas abertas no meu rosto. Fiquei com tinta azul nas bochechas, tinta vermelha no queixo, a mão pequena e quente enquadrada no meu rosto pelas 2 palmas dela. Os olhos escuros de Isabela me olhando com aquela atenção total de criança que ainda não aprendeu a ser outra coisa além do que é. Agora você tem a pele igual à nossa, ela disse, com a seriedade de quem acabou de resolver um problema importante. Isabela baixou o celular. Me olhou. Havia algo no rosto dela que eu não soube nomear completamente. Não era perdão declarado. Não era chegada de um fim de história. Era algo mais honesto do que isso. Era o olhar de uma mulher que está vendo o que está na frente dela e decidindo em tempo real o que fazer com isso. Que está presente. Que está escolhendo estar presente. Aurora voltou para a tinta. Eu fiquei com as bochechas azuis no quintal da Casa Amarela, numa tarde de domingo de cidade pequena, com o cheiro de terra e tinta e café que Isabela havia deixado na mesa, com o som do gato ressonando no colo de Dona Lúcia e de Aurora, cantarolando alguma coisa sem melodia definida, enquanto misturava as cores. E disse, em voz baixa, para ninguém em específico ou para todos ao mesmo tempo: você nunca foi um defeito. O defeito sempre fui eu. De Aurora não ouviu. Estava ocupada demais com o experimento científico. Isabela ouviu. Não respondeu. Voltou para o celular. Mas no canto do lábio dela havia alguma coisa pequena que eu conhecia, que eu havia visto naquela noite de luzes baixas, num jantar de caridade, quando ela havia esperado antes de sorrir, e que havia significado, então, que ela estava considerando me dar uma chance. Estava considerando de novo. E dessa vez eu sabia o que fazer com isso.